Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber todas as notificações, deixe o seu comentário e deixe aí também o seu joinha, o seu like. Chegamos ao último devocional da série Como Vencer o Pecado. E vamos estudar hoje o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivas de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, nós temos um texto aqui bem explicativo, com começo, meio e fim. E Cristo, ele sempre será o nosso exemplo de sucesso. Aqui o Pedro, ele nos direciona a olhar totalmente para Cristo, ao ponto de dizer que temos que nos armar do mesmo pensamento que ele. Então nós temos esse texto aqui de 1 Pedro, que lá no início diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Quando eu estou olhando para alguém, quando eu estou me aproximando de alguém, eu acabo pegando trejeitos daquela pessoa, eu acabo pegando o jeito de pensar dela, eu acabo pegando até mesmo a maneira que essa pessoa ela raciocina. Eu pego também dessa pessoa até sonhos. Você sabia que às vezes você começa a andar com alguém e você começa a se apaixonar pelo estilo de vida dela, pelos sonhos dela, e você começa a desejar isso? Puxa, não é uma inveja. Eu estou andando com alguém e me interessei pela direção que essa pessoa anda e eu quero andar junto. Então, de maneira consequente, aqueles sonhos que essa pessoa tem, eu também passo a ter. Isso eu estou falando de pessoas, mas imagina quando você começa a andar com Cristo e você começa a pegar o jeito de Cristo, o jeito que ele pensa, o jeito que ele raciocina, o jeito que ele age, a postura de Cristo. E aqui o Pedro está nos incentivando a ter o mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então é a primeira informação que nós temos aqui. Seu pensamento, pensamento de Cristo, era uma arma contra o pecado. Então o Senhor quer que a nossa mente, o nosso pensamento, nossa maneira de ver, ela seja um pensamento que se arma contra o pecado. Mas, poxa, em todos os momentos eu vou estar apontando a arma do pensamento contra o pecado? Sim, porque todos os momentos o pecado também se arma contra nós. O diabo ele não para de nos tentar. O diabo ele não para de tentar trazer a nossa vida para ali o poder dele. Ele já nos perdeu, mas ele não desistiu de nós. Ele vai tentar até o último dia, porque ele já está condenado ao inferno. E aqui nós vemos que ele não quer ir sozinho. Então a primeira informação que nós temos é: seu pensamento era uma arma contra o pecado. O pensamento de Cristo combatia o pecado. O pensamento de Cristo se armava contra o pecado, por isso ele não pecou. Então, olhando para ele, eu já começo aqui a armar a minha cabeça. Se eu ir por ali, é fácil que eu peque. Se eu agir desse jeito, eu fico mais suscetível ao pecado. Então, opa, vou armar minha mente aqui para poder desviar, fugir desses lugares, dessas situações.
Segunda informação, o sofrimento na carne. O que é o sofrimento na carne? Você quer fazer alguém sofrer? Deixa de fazer a vontade dessa pessoa. Deixa de atender os caprichos dela. Deixa de investir em seus desejos. E aí você vai ver alguém sofrendo. Pega aquela pessoa que você sempre tem aquele tal amigo que é o paga-lanche. Olha só, pode deixar que eu pago. Vamos lá para uma viagem. Eu não tenho dinheiro, não tem importância. Vamos que eu te levo. Aí chega um dia você fala assim, olha, eu vou viajar. E aquela pessoa já vai começar a fazer as malas dela. E aí você vai chegar e falar assim, não, você não entendeu. Eu vou viajar. Você não vai. Aí você já vai ver no semblante daquela pessoa um descontentamento. Assim, aqui o Pedro está nos ensinando que Cristo sofreu na carne. Era como se nós fôssemos duas pessoas. Claro que não somos, mas só para você poder entender. Como se nós fôssemos a carne e o espírito, separado. Mas é claro que isso está embutido dentro de nós. Nós somos carne e espírito em uma só pessoa. Mas para você vencer a carne, você terá que fazer essa carne sofrer. Ou seja, você vai ter que começar a deixar de fazer a vontade que a carne quer impor, você vai ter que deixar de atender os caprichos da carne e investir nos desejos da carne. O que a sua carne te pede? Faça ao contrário. O que a sua carne te exige? O que a sua carne está gritando? Você precisa fazer ao contrário. Por isso que aqui no versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, para que você entenda o pecado, ele precisa da carne para se fazer existente. O pecado precisa, nós temos aí hoje um mosquito do Aedes aegypti, que ele acaba transmitindo aí a dengue. Então, a dengue por si só, ela não está no ar, a dengue por si só, ela não está na água, ela precisa de um transmissor. E aí, aquilo que conversa com o pecado é a carne. Sofri na carne, deixei aí o pecado. Vamos para a terceira informação. Esqueça o passado de pecado, aproveitando o tempo que te resta. Aqui Pedro mostra que devemos dar um basta, encerrar uma etapa. Quando alguém deixa uma vida de devassidão, deixa também os ambientes, pessoas, tudo que remete a este passado. Eu estou usando o versículo 2 como base, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3 também. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Então, aqui nessa terceira informação, nós estamos aprendendo que devemos esquecer. Nossa, porque eu bebia, nossa, porque eu ia na gandaia, nossa, porque eu gostava de fazer isso, nossa, porque eu fazia assim, eu fazia. Esquece isso, esquece. Esquece. Como se aquilo fizesse parte de algo que você precisa deletar da sua vida. O momento, se você pudesse chegar diante de Deus e Deus falasse para você, você vai apertar esse botão e certo tempo da tua vida será apagado. E esse tempo deve ser o tempo da devassidão, o tempo das dissoluções, das concupiscências, o tempo do pecado, o tempo da imundícia. Há uma necessidade de esquecer o passado. Ainda que esse passado faça parte das redes sociais, faça parte de um filme, faça parte de uma música, tem essa necessidade de ter essa desconexão com o passado. Vamos aqui para a quarta informação que nós temos nesse texto. É preciso causar uma estranheza porque você não quer mais errar. Você não quer mais. Só que quando você começa a exercer isso,
as pessoas elas começam a falar: poxa, mas você você está se achando perfeito? Você acha que você agora é especial? Você é mais importante que a gente? Você causa uma estranheza. Olha que o texto aqui, ele fala no versículo 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ah, mas não bebe mais? Ah, mas você não conversa mais com a gente? Ah, mas você não quer mais sentar aqui na nossa roda? Ah, mas você não quer mais fazer parte aqui do nosso grupinho? Oxe, você saiu do grupo do WhatsApp? Ah, mas por que eu te mandei uma mensagem e você não respondeu? Então, vejamos aqui que quando nós tomamos essa decisão de fazer a carne sofrer, você vai sofrer aí uma rebelião daqueles que ainda estão afundados no pecado. Eles não querem, usados, é claro, pelo diabo, te perder. Como assim? Como assim, meu amigo? Talvez um dia a gente pare com isso, mas vamos parar junto. Aí você quer parar sozinho? Agora você esqueceu que você estava aqui com a gente. Eu não estou falando sobre esnobar, mas se você não é mais daquela vida, a ela você não pertence. Então, teria que realmente desviar e passar. Bom dia, boa tarde, tô indo, vou com Deus, vou para minha casa. Você vai viver uma vida diferente. Vamos aqui, tem mais informações, é um texto muito recheado isso daqui. Falamos sobre a quarta informação, vamos à quinta informação. Todos hão de ser julgados. Abandone o erro e fuja da condenação. Vamos dizer que nós não vamos ser condenados pelos crimes que nós já cometemos. Lá no meu passado eu cometi vários delitos espirituais. Só que hoje eu me arrependi deles. Já sofri com ele, já plantei, já colhi e hoje eu quero viver uma vida com Deus. Se Cristo volta e ele tem competência para julgar vivos e mortos, como a própria palavra aqui em Pedro está dizendo, então ele vai me achar aqui nesse momento sem condenação. Então é necessário eu abandonar o erro para fugir da condenação. Quando a condenação vier, ela não me encontre no erro. Quando a condenação vier, ela não me encontre afundado aqui na sujeira do pecado. Por isso que eu preciso ter essa mentalidade. Poxa, não, peraí, Deus está me dando todas as dicas. Olha que a base para essa quinta informação está aqui no versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então eu sei que um dia todos hão de ser julgados. Mas para você entender melhor sobre isso que eu estou falando, eu vou dividir esse devocional. Eu vou encerrar ele agora e nós vamos ter uma segunda parte, pois eu quero entrar em uma pergunta. Que pergunta é essa? Quais são os dois períodos em nossa vida que são períodos que o pecado gosta de atuar? Então, fique ligado, nós já vamos voltar na sequência aí no YouTube, vai ter a parte 1 e vai ter a parte 2. Até o próximo devocional, Vencendo o Pecado Final, parte 2. Voltamos.